Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, cara, o nível da régua tá subindo. A cada programa a gente tá conseguindo trazer pessoas assim, cara, que marcaram a história da gente, marcaram a história de uma sociedade e vão marcar ainda mais, porque o trabalho dele é fantástico. É um cara polivalente, um cara batalhador que eu admiro demais. E Guto Campos, eu sei que tu tens uma conexão com esse cara aí muito forte, hein? Não, o convidado de hoje... todos os convidados são especiais, né? Mas o nosso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Eu fiz um evento com ele lá no Rio de Janeiro, meu amigo, Copacabana Palace. Eu acho que é bem interessante contar essa história de como o Eliel... já apresentei o Eliel Escobar. Pô, Eliel Escobar! Não, mas deixa eu terminar aqui. Eliel, eu acho que gostaria de contar essa história de experiência com o cliente. Isso é muito importante. Depois... Então, o Guto ele tá tão emocionado que ele tá com o roteiro só dele lá, com algumas perguntas para ti, entendeu? Entendi. Mas é isso aí, né, Guto? Não, quando a gente tem pessoas assim verdadeiras, pessoas honestas que fazem um trabalho fantástico, a gente se torna fã, a gente se torna amigo, né? E a gente quer sempre estar por perto. Então, cara, eu sei que tu estás aí numa produção danada, correria, né? Tá sempre envolvido em vários projetos. Mas, cara, muito obrigado, Eliel, por ter esse momento com a gente aqui, pra gente poder contar algumas histórias, dar risada e principalmente compartilhar com quem está consumindo esse tipo de conteúdo e que precisa às vezes de uma dica, às vezes uma palavra, às vezes uma experiência que a gente já viveu pode transformar a vida de muita gente, cara. Então, obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é muito bom estar perto de pessoas que você admira e tem um carinho, então para mim está sendo muito importante, muito especial estar aqui com vocês também. Pô, cara, obrigado. Bem, esse nosso episódio vai falar sobre a vida do Eliel, a trajetória da carreira dele e como que ele conseguiu construir uma marca, construir uma grife que atende várias pessoas. E ele vai falar aqui de muitas outras coisas, né, importantes dentro do audiovisual. E eu tenho certeza que isso vai impactar a vida de muita gente. Então vem com a gente nessa conversa aqui que vai ser maravilhosa. E, Eliel, por favor, cara, já começa falando como que tu começou no audiovisual, tu começou já direto no vídeo, tu teve alguma experiência na fotografia, como é que foi esse teu começo, como é que foi esse teu processo? Porque assim, eu me lembro do primeiro contato que eu tive contigo, foi num casamento do primo da Rúbia, do Felipe e da Thaís. Verdade. Né, que eu fotografei o casamento e, cara, tu tava lá e tu tava alucinado, vindo de, sei lá, de outro evento ou coisa do tipo. O cara tava assim, socorro, pelo amor de Deus. Mas assim, mantendo um nível de profissionalismo, cara, que, pô, eu disse, esse bicho é diferenciado. Como é que surgiu, Eliel? Como é que foi essa tua trajetória? Então, eu penso que... Eu acredito muito em energia, tá? Vou mais ou menos voltar um pouquinho na minha vida lá atrás. Eu sempre acredito muito em energia e o quanto essa energia atrai as pessoas. Então, acreditando nisso, para mim é muito importante as pessoas na minha vida. Então, cada um que passa deixa um pouquinho e leva um pouquinho da gente. E desde lá de cedo isso faz muito sentido para mim. Eu nasci numa cidadezinha lá no interior do Rio Grande do Sul, que o nome é grande, é Santo Antônio das Missões, mas a cidade é minúscula. E quando eu tinha lá meus 10 anos, teve um amigo meu que me convidou para trabalhar numa rádio. E eu, 10 anos, um menino, né? Vamos lá, vamos tentar ver o que é isso. Então eu ia na rádio, era todo sábado de manhã um programa regional, ele tinha uma audiência enorme o programa. Então eu ia na rádio só para ler os patrocinadores. Então eu ia lá, lia e tal. E aí aquilo ali já começou a me introduzir um pouco na área de audiovisual e tal, ver microfone, ver como que funcionava os cortes e tal. Então já foi um início, assim.
Depois, com as reviravoltas da vida, eu vim parar aqui em Floripa, com 16 para 17 anos. E eu vim trabalhar numa lanchonete. Segundo emprego e tal, aquela coisa louca, tudo tava bom. Mas tu veio com a tua família? Tu veio sozinho? Como é que foi esse Não, processo? eu vim passar minhas férias aqui na casa de amigos e eu acabei ficando. E aí surgiu essa oportunidade do trabalho e eu fiquei. Não volto mais pra casa. Não volto mais. Fiquei 2 semanas sem falar com a minha mãe. Minha mãe foi uma loucura. Então foi muito louco esse começo aqui, essa vinda para Floripa. Então eu trabalhava nessa lanchonete e aí eu era garçom lá. E aí quando deu 1 ano mais ou menos que eu tava trabalhando ali, imagina, 16 para 17 anos, tudo vida louca, tinha meu salário adiantado em 4 meses já, porque, nossa, gastava tudo. Eu tava fazendo terceirão aqui, então já tava malzaço na escola. E aí a minha mãe, né, ficou sabendo da situação. Não, volta pra cá, não tem por que você tá aí passando por tudo isso, não quero que você passe por esses perrengues, volta pra cá, você é muito novo. E aí eu olhei toda aquela situação, pensei, ok, vou voltar, né? E aí eu comecei a me despedir dos clientes. Eu era garçom, eu conhecia todo mundo. Pô, a gente não vai se ver mais, não sei o quê, não sei o quê. E nisso, um dos clientes olhou pra mim e falou assim, pô, cara, eu gosto muito de ti, tipo, eu vou te dar um cartão e você me liga antes de ir embora. Daí eu olhei aquele cartão, produtora de vídeo. Que é isso, produtora de vídeo, né? Aí, olha como é o destino, né? Olhei... Que ano que era? Era 2008. 2008? Caramba. 2008. Olhei aquele cartão, produtora de vídeo, olhei o endereço, era do outro lado da rua onde eu morava. Nossa, coisa do acaso, assim. É Deus na vida da gente em todo momento, né? Então eu pensei, vou lá conversar com ele, não tem nada a perder. Tá. Aí cheguei lá, o nome dele é Mauri. Então ele me convidou perguntou se eu não gostaria de tentar trabalhar com vídeo. Me falou os valores e tal, né? Aí eu pensei, cara, se eu somar o salário daqui da produtora com o meu seguro-desemprego, já melhorou. Então já dá pra tentar, porque se o problema no primeiro momento era dinheiro... liguei pra minha mãe. Mãe, negócio assim, assim, assado, vou tentar. Então tá, beleza. Então minha mãe confiou, fiquei. Então, ali foi o meu início. Então, eu sou muito grato ao Mauri, que era a antiga Vita Produções, uma produtora que foi muito forte aqui na época. Então, ali foi o começo de tudo. Assim, aprendi a filmar, editar, toda a minha carreira profissional. Muita coisa que eu trago hoje é daquela época, sabe? Então, como lidar com o cliente, a posição profissional, tudo isso vem de lá. Falando do Mauri, cara, pô, ele é um cara fantástico, assim, eu já encontrei, tive a oportunidade de trabalhar com ele em vários eventos, ele fazia muito casamento, né? Bastante. E além de ser uma produtora de outras produções que ele fazia na época lá e tal, mas essa importância de a gente fazer o bem, né? Ser um bom profissional, independente qual é a tua atuação. Pô, tu era um garçom. Sim. Né? Do garçom, um cara te viu, te olhou, te percebeu, né? Então a gente é percebido o tempo todo. Exato. O tempo todo a gente é julgado pelas pessoas, mas o tempo todo a gente é percebido pelas pessoas, porque eu sei que para tu hoje chegar a um determinado nível, né, da tua carreira, também não é fácil. Também conseguir uma data contigo é difícil. Tu tá sempre, né, solicitado por alguma coisa, porque tu faz um ótimo trabalho, né? E como é que foi esse incentivo de talvez iniciar no casamento ou iniciar no outro segmento que te chamou a atenção de tipo, cara, realmente, eu acho que não só pela grana em si, porque era o que tu precisava para o momento, mas a tua conexão com essa profissão, sabe? Como que foi essa trajetória dentro da Vita e depois tu foi construindo a tua própria carreira, né? Sim, a galera que trabalha com vídeo meio que fala que o vídeo é um vício, né? Depois que você mergulha naquilo, você não consegue mais sair. Então, desde esse primeiro contato que eu tive com o vídeo, que eu comecei a perceber o quanto aquilo era apaixonante, eu fui me apaixonando cada vez mais, e não era mais por dinheiro, e sim pela paixão, porque aquilo começa a fazer parte da tua vida, né? Você está mais tempo no trabalho do que com a tua família, o lazer, enfim. Então, quando isso começou, quando eu comecei a perceber que eu estava fazendo uma coisa que eu gostava muito e, consequentemente, eu estava ganhando para isso, cara, foi assim, o achado, né? Então, como todo mundo gosta de procurar o seu propósito, posso dizer que foi o meu propósito achado quando eu consegui me identificar com isso, sabe? Eu iniciei muito na área da formatura, muita formatura, fazendo transmissões para os telões, gravando, entregando o DVD para os formandos.
Depois eu passei para a parte do casamento, que também, nossa, é um dos momentos mais importantes da vida da pessoa, o casamento, né? Sim, uma coisa que não volta mais. Então, você poder registrar aquilo, entregar para a pessoa, cara, tá aqui um dos melhores dias da tua vida, tá aqui. Ela vai sempre olhar aquilo ali e vai lembrar de ti com carinho, porque você deu o teu melhor e entregou o teu melhor naquela caixinha. E eu vi que aquele casamento, cara, que a gente fotografou junto, né? Eu fiz a foto, você fez o vídeo. Até hoje, cara, no casamento da família, assim, né? Do ciclo familiar, aquele material, cara, talvez assim foi o melhor casamento até hoje. Tá ligado? Não a fim de disputar, comparar entre... Né? Porque rola sempre uma rixinha de família, né? Não sei o quê. Tá, tu fez com fulano, eu vou fazer com ciclano, não sei o quê e tal. Mas eu sempre percebi, assim, que... Cara, a galera fala com muito carinho, sabe? Fala com muito amor, porque... É uma coisa que quando tu criou, tu saiu aí naquele casamento lá, tu já não tava mais pelo Mauri, né? Tu já tava pela tua própria produtora. E como é que foi criar a tua própria... Porque a gente trabalhar para um CNPJ é uma coisa, a gente ser um CNPJ é outra. E como é que foi essa transição, né, dessa tua saída? Tudo bem que a gente sempre mantém aquela parceria, tô aqui para ajudar e etc e tal, mas, cara, agora... é a minha vez, né? Eu vou lidar sozinho. Como é que foi esses teus desafios, né? De início de carreira? Como é que tu começou a se posicionar e se projetar, né, para o mercado de trabalho no audiovisual? Eu comprei a primeira câmera assim que eu saí da produtora, depois de 2, 3 anos trabalhando lá no Mauri. Então eu comprei a primeira câmera, fiz o meu primeiro kit, né? Uma câmera, um tripé e um microfone. E aí comecei a focar mais na edição. Então eu imaginava que a edição poderia, como é um produto final, poderia, digamos, depois trazer o primeiro produto, né, que seria a filmagem em si. Então eu comecei tendo clientes de boca a boca, assim, o pessoal foi indicando, ele faz edição. Então comecei num quarto lá do meu apartamento. E aí aquilo ali foi dando certo, foi tomando uma proporção que nem eu conseguia imaginar e acreditar que aquilo estava sendo tão rápido. E aí eu comecei a trazer pessoas para trabalhar comigo e foi assim, sempre dando o teu melhor e a resposta foi esse retorno muito positivo, sabe? E foi uma seleção natural, né? Foi. Porque a gente vê que quem contribui para o mercado e quem está disposto em levar o nível do mercado para cima... parece que é um imã, né? Tu começa a atrair pessoas, tu começa a despertar interesse das pessoas em você e, cara, qual é a oportunidade que eu vou ter para ter o trabalho do Eliel, para ter o trabalho da Videoset, da tua produtora. Como é que faz para chegar nesse cara, né? E eu não sei como que tu fez para posicionar, porque assim, como o Guto falou, né, Guto, vocês fizeram um casamento que o Guto, cara, toda vez que a gente tá com alguém, assim, ele fala assim com a boca cheia, porque realmente marcou a vida dele e provavelmente marcou a tua vida, que foi esse casamento, né? Como é que foi esse casamento, Gutão? Conta um pouquinho dessa história aí. Eu presto serviço pro Eliel, né? Na Videoset, então a gente é parceiro. Quando eu preciso de uma produção do Eliel, o Eliel me atende. Quando ele precisa de mim, eu estou sempre de braços abertos a atender ele. E foi numa ocasião, acho que foi em 2019. Foi 2019 isso. Foi. Uma cliente dele que a gente atendeu. Gostaria que tu contasse toda essa trajetória, porque é um cliente do Eliel, então eu não tenho contato direto, mas é bem interessante essa história. Quando o Guto fala com essa voz, dá um arrepio assim, né? Nossa Senhora! O rapaz é locutor, irmão. Oh, meu Deus! Além de cerâmica, o cara, né, faz off aí. Então, essa história vai bem de encontro a isso que eu estava falando das pessoas, né? E esse trabalho veio por conta de indicações, né? Essa cliente entrou em contato com uma fotógrafa e ela veio para Floripa para fazer uma despedida de solteira. Ela foi numa balada em Jurerê com as amigas, foi passear de lancha e tal, e ela queria fazer um registro de vídeo desse momento. E aí essa fotógrafa não trabalhava com vídeo e nos indicou. Então, ok, a gente fechou esse trabalho. Ela veio, inclusive, foi o Guto que foi fazer esse registro lá desse dia. A gente entregou o material muito rápido e tal. Ela pirou, assim, ela amou o vídeo, o resultado, gostou um monte e a gente já criou uma conexão. E aí, passaram alguns dias, ela fez outro evento em Curitiba. E aí, nesse evento, ela... Não lembro agora o que foi esse evento em Curitiba. Ela também... O Guto deve lembrar. Um chá de lingerie com a família.
E aí ela pediu um orçamento, passei, ok, opa, vamos lá em Curitiba. Aí o Guto também foi lá, fez esse registro, entregamos, novamente ela gostou um monte. E aí, só que a gente estava entregando o vídeo, fazendo, mas sem pensar que tinha o casamento, porque ela já tinha uma equipe pro casamento. E então tava tudo certo. Quando chegou perto do casamento, ela falou assim, eu queria que vocês viessem no meu casamento. Eu já tenho uma empresa, mas eu contrato vocês para virem fazer a gravação do meu casamento. Deu... Caramba. Como assim? Daí ela, não, eu gosto muito de vocês, do tratamento de vocês, do trabalho, e eu quero que vocês estejam aqui. E eu, cara, naquele primeiro momento eu senti meio o meu profissional falando mais alto. Cara, tem outra empresa lá, tem que ver como vai ser essa situação. Daí ela falou, não, tá tudo certo, eles estão recebendo para isso, vocês também vão, então vocês conversem lá. E ela que é a patroa, manda em tudo. Ela que manda. Então tá, vamos pro Rio de Janeiro fazer esse casamento. Só que até então, eu já tinha feito um casamento na Bahia e tal, vários casamentos aqui. Só que quando você chega lá no Rio de Janeiro e vai no Copacabana Palace e você vê um casamento tipo de 2 milhões de reais, assim, você... Opa, o que eu tô fazendo aqui? Então... Como é que eu cheguei aqui, Como que eu cheguei aqui, sabe? Então aquele foi um momento muito, muito marcante na minha carreira, sem dúvidas, por ver o resultado do teu trabalho te levando ali. Coisas que você faz, que você acredita, te levaram ali, sabe? Sim. Então quer dizer, opa, estou certo, sabe? É, porque eu acho que quando a gente constrói, né, uma carreira, a gente... tem uma responsabilidade em algum momento assim de, cara, eu não vou agora, né, só porque eu cheguei aqui fazer de qualquer jeito ou achar que eu sou a estrela, né, porque é uma entrega, cara, da mesma forma que você ia fazer aqui em Floripa, que tu ia fazer na Bahia, mas o lance de tu trazer essa paixão, trazer esse amor, essa sensibilidade de entender que um dia de casamento você está envolvendo famílias, está envolvendo um momento único, né? É preciso ter, né, esse tato, né? Esse feeling, Sim. né? Quando eu trabalhava com casamentos, na reunião assim para venda, eu sempre falava, eu já casei. Então eu sei o que vocês vão estar passando lá naquele momento, sabe? Puta, quando você vai entrar na igreja, você sabe que vai estar todo mundo te olhando, você não sabe se você chora, se você ri, sabe? Então você vai estar lá parado no altar, você nunca vai lembrar do que o padre te falou, então é diferente você já ter passado por isso, sabe? Então eu tenho uma filha de 10 anos e já casei, então, uma das maiores emoções da vida eu já passei e eu tô vendo aquele casal passar por isso também, então é muito bacana você... ter esse tato de sentir, né? Eu lembro que a mesma coisa, cara. Quando eu fotografava antes de casar, mano, eu fotografava de um jeito totalmente freestyle, tá ligado? Tipo, vida louca, assim, Sim. Tá tudo certo, diagonal, lordose, né? Cara, tudo assim e tal. E aí, não tinha esse cuidado, às vezes, com a fotografia... com os pais, com os avós, com os familiares. Era uma coisa, né? Que também eu estava num começo de carreira, né? Quando eu casei, que aí eu senti a dor no bolso. Que aí eu percebi que, puta, velho, realmente é vários fornecedores, Sim. Vários isso, vários aquilo. Eu disse, mano, realmente, agora eu entendi o que é fotografia de casamento. O que é o vídeo de casamento. Verdade. O quantas pessoas são envolvidas, quantas emoções... são expressadas ali no momento, a raiva do vestido não tá certo, ou vi alguma coisa errada. Cara, eu já vi uma situação e eu queria também que tu pensasse aí em alguma história que marcou a tua vida dentro dessa carreira, porque tu és um cara muito versátil. Sim. Então, desde a formatura, produção, casamento, transmissão. Mas eu lembro de uma história, cara, que assim, de um fato, né, de uma situação que assim aconteceu. Eu estava num casamento aqui na região e estava fotografando. Se eu não me engano, eu acho que tinha um cara de vídeo, eu só não vou lembrar quem era. E quando a noiva, eu fui fazer a foto lá no carro e tal, cara, beleza, tudo certo, tudo ok. E aí, vindo e a volta, aquela correria de sempre, né? Sim. Sai correndo e tal, não sei do que, passa por cima e tal. Quando eu cheguei no corredor para fotografar a noiva, beleza, comecei a clicar e ela começou a vir perto, começou a chegar perto. E aí daqui a pouco eu percebi que tava faltando alguma coisa nela, tipo, tinha alguma coisa que, cara, não tá encaixando. O que que... E eu comecei a varrer, tipo, cara, o que tá faltando nessa mulher, mano? E aí daqui a pouco ela olha para baixo e olha de novo, olha pro pai. E, cara, ali em diante ela fechou a cara, ela ficou com uma expressão de raiva.
o noivo já não estava mais entendendo o que eu fiz, né? Viu, soube alguma coisa de despedida de solteiro, vou sair correndo. Irmão, a cerimonialista não entregou o buquê para ela. Nossa. Tipo, e ela fechou a cara. E não tinha noivo, 2 noivos, 3, não tinha, irmão. Balde de água fria. Quem fizesse aquela mulher sorrir foi a cerimônia inteira. Hoje, com inteligência artificial, a gente pode até dar para colocar um sorrisinho e tal, né? Mas naquela época, o vídeo e tudo que estava gravado, cara, foi uma situação assim constrangedora que eu vi, que todo mundo presenciou, obviamente. Sim. E na tua carreira, o que tu já presenciou assim que te chamou a atenção, ou que foi curioso, ou que tipo, cara, mano, eu nunca tinha visto disso daqui, entendeu? Entendi. Como você falou, né, hoje eu me vejo mais como um gestor, né, da minha empresa do que como um cinegrafista ou um editor. Então, é muito legal você ver os dois lados, né? Eu já participei de muita coisa sendo cinegrafista ou editando ou fazendo a gestão. Então, é muito tempo já passando por inúmeras situações. Tem coisas que eu não posso nem falar, que é muito engraçado. Se for para comprometer, deixa Mas teve uma coisa assim que, na parte técnica, assim, que para mostrar como tudo acontece com qualquer um, tem um padre aqui em Floripa, que ele é muito famoso e ele sempre fala a mesma coisa em todos os casamentos. Sim. Ele começa da mesma forma e ele termina da mesma forma. E aí teve um casamento que a gente fez nessas igrejas da vida, que sempre tem esses áudios aí, a Deus dará, que sempre você tem que rezar para o áudio funcionar. E aí a gente sempre coloca um monte de backup do áudio e tal. Quando a gente chegou na produtora para baixar os áudios, cara, o áudio principal tinha dado problema, assim. Putz, ficou um áudio muito ruim e tal. E aí você já pensa em tudo, já dá aquele frio na barriga. E era esse padre que estava fazendo o casamento. Aí eu olhei assim, cara, eu vou pegar o áudio de outro casamento. Eu fui lá, busquei o áudio de outro casamento. Sabe o que é casar 100% embaixo da timeline, assim? Eu só cuidei no momento que ele falava o nome dos noivos, cortei. E a gente mandou e eles não sabem até hoje que foi o áudio de outro casamento na edição. Que cirurgia que tu fez nesse áudio, mano. Nossa, foi muito engraçado isso aí. Porque é uma coisa que, tudo bem, né? A sorte que foi o mesmo padre que tem esse padrão, né? Eu acredito que seja a marca registrada. Todo mundo conhece ele pelo formato de que ele leva uma cerimônia, né? E se fosse um outro padre? Já aconteceu também, já aconteceu de um casamento na praia, a caixa de som era muito precária, deu problema no áudio também. O que eu fiz? Eu fui lá, escrevi tudo que ele tinha falado, entrei em contato com ele, falei, eu gostaria de saber se o senhor não pode regravar o que o senhor falou lá na hora, só pra gente ter uma qualidade de entrega melhor e tal. Dele, sério? Eu falei, sim. Não, eu gravo. Aí eu fui lá na igreja do cara, montei o microfone, ele leu todo o texto e a gente encaixou na edição também. Então, edição é milagre, né? Você cria e inventa coisa ali que as pessoas... E aí, isso daí que eu quero saber, cara, porque tu és um cara hoje com uma gestão muito interessante, porque além de tu conhecer todas as funções dentro do audiovisual, de onde que tu começou... entendendo a rádio, entendendo o áudio, entendendo a produção, fazendo vídeo. Só que hoje, como um gestor, né, quando muitas das vezes tu precisa mandar uma equipe, tu precisa ter alguém que vai responder pela tua empresa, como é que tu faz para gerenciar tudo? Como é que tu faz para lidar e ter uma equipe que, cara, hoje em dia a gente sabe que lidar com pessoas é um desafio, né? Como é que tu consegue manter uma equipe tão sólida que faz representar o teu trabalho de forma tão impecável? Essa tua pergunta é muito bacana. Desde que eu iniciei a produtora, eu sempre entendi que o meu trabalho não poderia levar o meu nome, não poderia ser Eliel Escobar. Então, desde o início, eu sabia que eu tinha que ter um nome na empresa, porque, indiferente do profissional que estivesse lá, estaria representando a empresa, e não o Eliel, né? Então, isso até me marca. Um amigo meu, ele é DJ, ele levou um processo porque no dia do casamento ele mandou o segundo DJ dele, por exemplo, e a noiva ficou pé da vida e processou ele porque ela até comentou assim, ó, cara, eu contratei a Ivete Sangalo e tu me mandou a Xuxa, sabe? Então, eu sempre tive muito esse cuidado de você ter um padrão, tanto da entrega quanto das pessoas que estão trabalhando. Então, por exemplo, você vai fazer um congresso hoje, você tem sempre um cara que é mais ativo e você tem um cara que é mais na dele. Você tem que ter essa gestão de pessoas, né? Vou colocar o cara que é mais na dele na câmera, vou colocar o cara que é mais ativo para falar com o cliente. Então, isso é muito bacana, porque
a pessoa que está ali, tipo, é um profissional, mas você tem que olhar com cuidado para ele e saber, cara, eu sei que tá te doendo as costas, vamos trocar, sabe? Então, tendo esse carinho, esse tato com o profissional, isso que é o principal. Desde lá de trás sempre foi a diferença, assim, sabe? Sim. Foi o que sempre ajudou a empresa a crescer, sempre ajudou, indiferente de quem esteja lá, eu sei que vai estar sendo bem feito, sabe? Isso que é o diferencial, assim. E provavelmente, eu acho que o desenvolvimento pessoal e profissional, né, das pessoas cabe muito que a gente quer, né? A gente quer que a pessoa se desenvolva, que ela faça um trabalho de forma eficaz, bacana, etc. Mas tudo começa com uma boa gestão, começa com a gente. E como que foi para ti? Talvez tu fez algum treinamento, porque eu lembro do Eliel mais quieto, mais na dele, uma pessoa mais, né, ouvinte e tal, mas hoje eu percebo ele é uma pessoa muito mais ativa, muito mais na frente agora da câmera, né, aparecendo e passando essa energia, né, para as pessoas e para o cliente. Como é que foi esse processo na tua vida pessoal e quanto que afetou na tua vida pessoal, né, e na tua vida profissional? Tá. Só a título de informação, quando você fala em números, assim, a gente já chegou a fazer mais de 150 formaturas em um ano, 95 casamentos. Até então, para fazer um por sábado, a galera já fica toda nervosa. A gente chegou a fazer 4 casamentos, né? Então, essa questão do gerenciar a equipe sempre teve muito presente, desde aquela questão que eu falei da energia, de você sentir quem está contigo. Então, depois da pandemia, eu senti muito que eu precisava fortalecer a minha gestão com pessoas, mais ainda. Então, eu procurei vários treinamentos de liderança, de relações interpessoais, de autoconhecimento. Isso é muito importante, porque como que eu vou ser alguém bom para os outros se eu não sou alguém bom para mim, sabe? Sim. Então, eu comecei a olhar muito para mim e isso começou a transmitir para as pessoas que estão ao meu lado, sabe? Então, consequentemente, você atrai clientes legais que gostam do seu trabalho, que querem estar contigo, e profissionais também que querem trabalhar contigo, que querem dar o melhor pela tua empresa, sabe? Então, a minha gestão eu vejo hoje como isso, assim, muito humana, sabe? Por mais que a empresa é feita para gerar lucro, se a empresa é para isso, você tem que ter um olhar muito cuidadoso para as pessoas que estão contigo, sabe? Eu fiz um evento agora no final do ano, que foi um congresso, foram 3 dias com 18 profissionais trabalhando comigo. Então, como que eu não vou ter um olhar para os caras? Como que eu vou achar que é uma máquina trabalhando lá? Não é, sabe? Então, a minha gestão é sempre a prioridade é a pessoa, assim, sabe? Priorizando, né, o humano, né? Priorizando as pessoas, porque se você não tem uma equipe que vai te dar uma... Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui do Guto, né? Não porque ele está aqui, poderia ser outras pessoas, poderia ser, enfim, independente de quem quer que seja. Mas é uma pessoa que entendeu como que funciona o Eliel, como que funciona a tua dinâmica. Que ele foi lá representar o teu trabalho. Que, consequentemente, chamou para um outro trabalho. Sim. Que, consequentemente, chamou para um casamento. Depois, enfim, etc. e tal. Sim. Então, essas indicações, né, que as pessoas elas acabam fazendo, ela é crucial para qualquer negócio. Né? Eu vejo que, quando a gente tem uma equipe fortalecida e, a partir disso, ela vai representar o nosso negócio, vai representar o teu trabalho, vai assinar, né, essa obra, esse vídeo, enfim, independente de quer que seja, ele precisa te representar. E quando ela tem um produto final que é satisfatório, pô, ele vai te indicar. E como é que tu vê essas indicações dentro de um mercado que, se a gente tropeçar numa pedra, sai um monte de fotógrafo, sai um monte de videomaker, e aí tem esse social media, e tem o cara do Reels, e como é que tu lida com tudo isso nesse meio tão assim dinâmico que a gente vive, né? Eu penso que quando você faz o teu trabalho bem feito, não tem concorrência, não tem ninguém falando mal, não tem nada que te atinge, sabe? Porque eu tenho clientes desde 2008 que estão comigo até hoje, então não é uma pessoa com uma visão diferente, ou é uma construção, sabe? Pô, o cara sabe que eu sou de confiança, que eu vou entregar o que eu tô prometendo. Então, você vai construindo isso e aí e você acreditando em tudo que você está entregando, claro, sempre trabalhando para entregar o melhor, né? Eu sei que eu estou dando o meu melhor, então, cara, não vai te bater uma insegurança de, pô, vai vir um cara com uma câmera melhor, ou
sei lá, uma linguagem diferente e vai ganhar meu trabalho. Não, sabe? Tem mercado para todo mundo, sempre vai ter. A pandemia tirou muito profissional da área, mas colocou muita gente nova. Então, você tem que saber que o teu trabalho está sendo bem feito e confiar nisso e já era, sabe? Para mim, isso é o mais importante. E hoje a Video7, ela se especializou num produto de uma necessidade da pandemia, que a pandemia gerou. Verdade. Né? Eu lembro que, cara, eu já estava batendo cabeça, né? Assim, na parede, no teclado. Eu disse, cara, eu não aguento mais ficar em casa, eu estou saturando. Eu pintei meu quarto, o meu escritório, né? Todo de preto, porque eu preciso mudar alguma coisa aqui. Foi onde eu comecei também a dar aula, porque a gente, na época que eu dava aula numa escola, era 100% presencial. Sim. Cara, bateu um desespero geral na galera. Assim, gente, a gente está em plena tecnologia, vamos fazer os cursos online, transmitido pelo Meet, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, e grava e depois deixa. E aí eles, né? Então eu percebi que dali em diante começou essa necessidade de conectar as pessoas. E a transmissão daquela que tu fazia lá atrás, né? Esse know-how que tu já tinha lá no começo da formatura e tudo mais, cara, foi uma válvula de escape para hoje talvez ser o teu carro-chefe. Como é que foi essa transição e como tu vê o mercado hoje, amanhã, daqui, enfim, para frente? Exatamente, a pandemia veio para a galera que trabalha com evento, com audiovisual, foi um banho de água fria, assim, né? Então, num primeiro momento, deu aquele desespero também. E aí, o que eu imaginei? A gente vai ter que se reinventar. E aí começaram as lives e a gente percebeu que todo equipamento que a gente tinha era só usar uma placa de captura e mandar esse sinal para um computador que a live já estava ali. Coisa que a gente nunca pensou em fazer, sabe? Então, realmente, já veio todo esse know-how, já veio toda essa experiência da transmissão, já estava preparado para aquilo, né? Então, fizemos muitas lives, assim, musicais, foi bem bacana. Então, foi o que ajudou a dar uma melhorada, assim, financeiramente na parte da pandemia. E aí, com isso, surgiram outras necessidades, né? Por exemplo, a gente atende um cliente que eles têm 120 lojas no Brasil. E uma vez por mês, nós vamos lá e fazemos uma reunião híbrida, que é a conexão dessa loja, dessa matriz, com as outras, para eles conversarem sobre os números do mês anterior. E olha só, cara, que bacana, quando o cliente percebe que... E por que a gente chegou nesse cliente? Porque um dia, indicação, né, boca a boca, ela me ligou e falou assim, Eliel, a gente já chegou a colocar 7 notebooks aqui e o negócio não funciona, a gente não sabe mais o que fazer para fazer isso aqui rolar. E a gente quer tentar. E nós fomos lá e desde a primeira vez já deu certo. Então a gente já está quase 2 anos fazendo esse evento mensalmente. E é uma necessidade que surgiu, né? A reunião híbrida, né? Então é bom para todo mundo, é bom para a gente, é bom para o cliente que economiza, é bom para a pessoa que não precisa se deslocar. Então sempre vai estar surgindo alguma coisa nova, né? E você tem que estar atento a essas tendências, a essas demandas. Às vezes vai ser equipamento, às vezes vai ser uma linguagem diferente de trabalho, né? Então, é legal você tá ligado nisso. Então, para a gente foi muito importante a pandemia. Num primeiro momento foi muito difícil, né? Mas hoje eu já vejo com 100% de positividade tudo o que aconteceu, porque abriu um leque enorme de possibilidades. Eu já estava um pouco cansado de casamento, porque o casamento te demanda muita energia, é uma coisa muito pessoal, você tem que estar ali sempre feliz, sempre... dando o teu melhor, porque é o melhor dia da vida da pessoa. Então, eu não me permiti estar ali triste naquele dia, né? Então, por mais que tu tivesse seus problemas por trás, né? Então, o casamento me consumia muita energia por causa disso. Então, eu já estava procurando alguma coisa para olhar para esse lado. E nisso veio a pandemia e surgiu essa oportunidade, essa possibilidade das lives e reuniões híbridas, né? Então, já vem junto os congressos, já vem junto um leque maior de possibilidades. E hoje é o carro-chefe, né? A gente não está mais atendendo casamentos e estamos focados realmente na parte de transmissão. De transmissão. Eu vejo que eu fotografei muito com o Guto, os eventos que ele precisava e tal, e a gente percebia assim, que esses eventos, por mais que seja, né, constante, a gente tinha sempre, de repente, mudou tudo. Sim. Agora é tudo híbrido e aí a gente, cara, né, vai precisar de foto, não vai precisar de foto, porque virou tudo vídeo. Sim. E teve um episódio aqui que a gente, né, recebeu um colega que ele falou, cara, eu teve um evento que eu entendi que a foto
lá atrás, era 10 vezes mais cara que o vídeo. Sim. E hoje a gente percebe que o vídeo está 20 vezes mais caro do que a foto. E isso é uma realidade. Como é que tu vê o mercado para quem está começando, para quem está entrando nessa parte do audiovisual? Realmente ele é valorizado como precisa ser? Existe nichos mais diversificado que dá para ter um ticket? Porque a gente sabe que o casamento ele tem um ticket alto, né? Mas a incomodação, num bom sentido, que é aquela preocupação de decupar material, backup, aí tem o pós, tem que editar todo aquele material, porque hoje eu vejo que a galera vai lá, faz a transmissão, guarda as coisas, tchau e bênção. Sim. Existem alguns nichos que já estão um pouco saturados aqui na região, né? A gente atende o estado todo com relação a transmissões, então não é toda produtora que acaba pegando esse braço da transmissão, né? Então eu percebendo essa necessidade, a gente acaba... Porque a transmissão você utiliza equipamentos diferentes também parte da captação de casamento, né? Então, para quem está começando hoje, se você começa fazendo um freela de casamento, se você tem uma postura profissional bacana, você é um cara pontual, você é um cara responsa, cara, as portas estão abertas. Eu acho que não só no vídeo, né? Acho que em qualquer área. Eu sempre digo que eu prefiro acalmar um louco do que empurrar um tanso, né? Então, se você tem força de vontade, cara, tá tudo aberto hoje em dia. E, consequentemente, financeiramente, sabe? Você não vai conseguir entrar no ramo de casamento, ainda mais em Floripa, que é muito fechado, cobrando muito, sendo o teu trabalho. Até porque dificilmente um casal vai confiar em colocar o vídeo na tua mão. Porque aqui existe muita influência de cerimonial, de indicação de fotógrafo. Então, por mais que às vezes tua prima vai casar, às vezes surgem outras conversas que vão te tirar da jogada, sabe? Então, se você começa lá de baixo, eu vou ser um cinegrafista, vou começar a criar a minha imagem perante os profissionais, aí sim, é uma construção, sabe? Eu acho difícil você começar hoje, tanto no casamento, principalmente na transmissão, mais ainda. Porque eu ia te perguntar agora sobre a questão de equipamento. Tu tinha um setup que entregava algo mais cinematográfico, porque você tinha que contar uma história, você tinha toda uma narrativa na qual precisava contar ali o noivo, a história do noivo, a história da noiva, pegar depoimento, falar, pegar o áudio, essa cirurgia que tu fazia nos áudios aí dos pastores, dos padres, etc e tal, para entregar algo que tocasse o coração, fizesse uma lágrima rolar, sentimental, né, após o evento. E agora, mano, tá tudo aí automatizado, robô pra cá, robô pra lá, parece que tá até jogando fliperama. Como é que é isso daí? Como é que foi esse upgrade? Porque são coisas totalmente distintas do que tu vê num casamento, né? Sim. Como eu já trabalhava com transmissão lá nas formaturas lá atrás, sempre tive esse contato com cabo, com saber como esses equipamentos se interligam. Então já veio vindo muito de trás, né? Mas quando veio agora forte, que realmente entrou a questão do híbrido, então a gente veio se adaptando também. Você pega um evento aí de, sei lá, das 7 da manhã às 8 da noite. Cara, aí você começa a ver, cara, precisa de dois cinegrafistas lá o dia todo lá na frente, o cara cansa, começa a mexer no celular às vezes, né? Começa... eu pensei, cara, deve ter alguma solução para isso. Aí vieram as câmeras PTZs. Então, hoje a gente temos várias câmeras PTZs, então foi uma das coisas que a pandemia trouxe também, né? Por mais que já existisse, fortaleceu muita coisa de tecnologia agora, depois da pandemia. Então, hoje a gente sempre está atento a essa questão de ter o que está rolando no mercado. Vamos tentar adaptar para a gente, vamos tentar trazer, porque eu lembro quando eu comprei a primeira câmera PTZ, eu marquei lá o dia, e comecei a marcar, por exemplo, cada cachê que eu economizei por ter a câmera lá. Cara, a câmera se pagou em 3 meses, sabe? Aí eu olhei assim, opa... Então, a gente olhando pelo lado da empresa, né? Isso aqui dá certo, né? Então, começou a surgir, começou a fortalecer a parte da transmissão. Opa, vamos para esse lado. Vamos focar nisso. Vamos focar nisso. E tá sendo... Desde que eu comecei a ter essa visão, trazer isso para a empresa, tá sendo muito bom, assim, sabe? Cara, o papo tá ótimo, tá? Pô, meu Deus, cara, é uma lição de vida, de superação, né? De tudo aquilo que tu viveu, dos desafios, da dificuldade, de vir para uma cidade, de tentar
a sorte, e a sorte estava do outro lado da rua, né? E as coisas elas foram brotando na tua vida. E o que eu percebi, que eu vou até fazer uma pergunta aqui para a gente fechar a nossa, que está fora do nosso script, mas como que tu lida, porque assim, qual que é a maior dificuldade que eu vejo, tanto que a gente até tem um episódio aqui no nosso podcast que fala sobre gestão financeira e orientação e tudo mais, como que tu consegue gerenciar, como que tu consegue, porque pelo que tu acabou de deixar a bola quicando, né, um cara que compra um equipamento, faz manutenção do dia, começa a ver agora o cachê, começa agora a fazer essas contas, tu é um cara dos números, pelo que eu vi, pelo que eu tô vendo, né? Sim. Tu trabalha com tabelinha lá, tu fica anotando tudo ali direitinho. Como é que é ser um gestor aí de toda essa mídia, de todo esse trabalho, mas também ter esse controle na ponta do lápis? Como é que é o Eliel financeiro, né? Gestor de finanças aí da empresa? O Eliel financeiro teve que aprender a separar um pouco o coração do comercial, né? Porque não tem como você também querer pagar o melhor cachê, querer ajudar da melhor forma possível ali a equipe, mas também a empresa não ter retorno, né? Antes da pandemia, a gente tinha um giro muito grande de evento, de dinheiro, e aí, quando eu comecei a olhar as contas da empresa, não batia, sabe? Às vezes tinha profissional que trabalhava para mim que ganhava mais que eu, e aí eu comecei a olhar, pensei, cara, tá errado. E aí que veio essa questão também de procurar treinamentos, procurar melhorar, né? Então, hoje, quando eu vou, surge um orçamento, primeira coisa é você ver, né, analisar num todo que tipo de evento é esse que eu vou atender, qual é uma margem que eu posso trabalhar, um evento grande, um evento não tão grande, e o quanto eu vou poder valorizar o profissional que vai estar comigo, mas e o lucro da empresa, né? Cadê o lucro? O lucro tem que estar ali, não pode ser... Eu não posso, por exemplo, colocar na ponta da caneta que no cachê lá do evento está inclusa a diária do Eliel. Eu não posso, eu tenho que cobrar pela diária do Guto, pela diária do Thiago, pela diária de qualquer profissional que seja lá, né? Então, eu tive que me obrigar a trazer essa visão empresarial muito forte, porque a empresa não ia dar certo, sabe? Tava muito pelo amor, assim. Sim, e pelo amor os boletos, eles te dominam, né? Exatamente. Então, a gente acaba percebendo que se você não tiver uma organização... Cara, em 2018 eu quebrei, eu fali por conta de um AVC do meu pai, né? Eu já contei essa história aqui, mas... e aquilo me deixou desestabilizado emocionalmente, e, né, procurei ajuda e tudo mais. E o Renato foi uma das pessoas que é o meu mentor até hoje, justamente da gestão financeira. Claro que a gente fez um acompanhamento, a gente fez um trabalho ali de meses, né? Talvez até de 1 ano, se eu não me engano. E depois daquilo ali eu consegui bater asas, porque a gente recebe realmente muita grana. Sim. Se tu for analisar tudo aquilo que tu recebeu ao longo dos anos trabalhados, cara, é pra gente ser muito, muito, muito rico. Sim. É só porque no amor a gente acaba sofrendo, né? Sim. A gente acaba, vamos lá, vamos valorizar e tal, e vamos todo mundo comer camarão depois e tal, não sei o que. Deixa que eu pago. E de repente tu se vê numa situação que, cara... E os equipamentos, sem contar, porque a gente vê muito pelo equipamento, vamos consumir, vamos oferecer o melhor, mas e a manutenção? Sim. Né? E a preventiva, como que a gente vai ter... Impostos, e os impostos, o aluguel da sala. Entendeu? Tem todo um custo para isso. E até para a gente, né, poder ir para o nosso fechamento aqui da nossa conversa, Eliel, eu queria que tu comentasse, tu deixasse um conselho, né, para quem... já é um empreendedor, para quem já está trabalhando com isso e talvez hoje está passando por essa dificuldade financeira ou por essa dificuldade no seu trabalho. Sou um CLT, mas eu preciso também focar aqui no meu negócio, o que eu faço? E como é que a pessoa pode... Porque são tantas informações. Aqui o nosso podcast ele traz gente de tudo que é segmento, de tudo que é área, e a gente vai falar de muitas informações ainda mais. E como que a pessoa pode canalizar, como que a pessoa pode ter, né, um rumo? Cara, é por aqui, pelo menos vai por aqui, que eu acho que esse é o começo, né? Como é que tu poderia dar esse conselho aí para quem está nessa jornada? Eu acredito que o primeiro passo é você se identifica alguma coisa que você realmente gosta e te faz bem fazendo isso. E aí você se dedica a fazer o melhor, vai atrás de fazer o melhor,
busca pessoas que possam te ajudar para isso. Eu tenho muitos mentores, eu acho que é muito importante você ter mentor financeiro, mentor de todas as áreas que você imagine, né? Para mim foi muito importante, eu também quebrei na pandemia, eu passei por momentos bem complicados. Então, só que o que aconteceu? Desde o momento que eu estive lá no fundo do poço, eu sempre acreditei em mim. Eu sabia que aquilo ali era uma coisa temporária e eu vou sair dessa. Então, eu levei 2 anos para me recuperar da quebradeira da pandemia. Mas eu me recuperei, eu não fiquei devendo para ninguém. Eu consegui me reerguer, eu consegui mudar essa minha visão estratégica do negócio. Desde que eu por quê? Porque eu fui humilde, eu procurei ajuda, eu identifiquei os meus problemas, eu entendi que o orgulho, quando está muito forte, cega a gente. Então, sim. Pô, como que eu vou olhar para o meu negócio depois de quase 10 anos e eu quebrei, cara? Como assim, sabe? Sim. Então, eu acho muito importante a humildade e você aprender a buscar pessoas que te auxiliem nisso, sabe? Cara, eu só tenho a te agradecer mais uma vez. Meu Deus, cara, eu que agradeço de coração. Né? Eu me sinto honrado de ter você aqui, compartilhando toda essa tua história, toda essa tua trajetória, né? Que eu sei que tem muita gente que vai se identificar, tem muita gente que veio de outras cidades, né? Veio tentando buscar esse lugar no sol, buscar essa luz, essa esperança, e tu mostrou, né, com muita humildade, que a gente pode alcançar e chega lá. Cara, brigadão mesmo de coração. Eu que agradeço muito o coração, o carinho aqui que vocês tiveram comigo e sabem que é recíproco, e esse projeto aqui é sucesso já. Amém, obrigado, cara. Valeu, obrigado. Gente, esse foi mais um programa aqui do nosso podcast Fotografia Exponencial, que tem esse intuito de trazer pessoas com bagagem, pessoas com experiência, pessoas inteligentes, pessoas que têm uma vida dedicada ao audiovisual, dedicada à fotografia, com esse comprometimento em fazer sempre o melhor para as pessoas. Espero que você tenha curtido, tenha gostado, né? Faz o like aqui, se inscreve. Cara, faz parte dessa família, seja muito bem-vindo, fica aqui com a gente, porque a gente vai trazer muita gente que tem conteúdo para compartilhar com você, e eu te vejo na próxima.